Disney Villain Scar é uma série de quadrinhos inspirada no universo de O Rei Leão, que teve 4 capítulos lançados entre abril e julho de 2023. Escrita por Chuck Brown com ilustrações de Trevor Fraley, a história mergulha nas origens do plano de Scar que resultou na morte de Mufasa. No vídeo de hoje, eu vou fazer um resumão completo de tudo o que aconteceu nessa HQ. Então, roda a vinheta! Fala aí galera, tudo bem? Eu sou o Gabriel Rodrigues e este é o canal Excursão Nerd. A história tem início com uma conversa entre a Gnu Tema e seu filhote a respeito do motivo pelo qual os pássaros costumam pousar em cima dos gnus. Tema explica que os pássaros ajudam a manter os insetos longe dela e assim as duas espécies formam uma comunidade. Depois de ouvir a explicação, o pequeno Gnu decide perseguir um dos pássaros que voou das costas de sua mãe. Próximo dali à espreita, Scar observa toda a movimentação enquanto lembra da última conversa que teve com Mufasa. E caso soe familiar, sim, é aquela mesma conversa do início do primeiro filme lá na Pedra do Rei. Oh não, Mufasa. Mas é melhor você não dar as costas pra mim. Isso é uma ameaça. De repente, Scar ataca o jovem Gnu, mas é interceptado pela mãe que consegue chegar de última hora. Tema implora para que Scar lute com ela e não com seu filho. O irmão do rei, por outro lado, admite que não estava caçando por fome, e sim porque teve um dia ruim e escolheu algum camponês aleatório para ter um dia pior. Antes que Scar pudesse iniciar outro ataque, Tema grita em alarme para sua manada que aparece logo em seguida. Os Gnus avançam sobre Scar e o deixam bastante machucado na beira de um desfiladeiro. O príncipe então lamenta ter sido derrotado por uma espécie supostamente inferior. Também reconhece que mesmo os números esmagadores podem superar o poder e a realeza. Com dificuldade, ele se levanta e vê Tema logo à sua frente. Scar a provoca dizendo que na presença de um predador, até o mais estúpido dos animais sabia a hora de fugir. Em resposta, ela afirma que estava lá para vê-lo cair e faz uma constatação. Não foram os números esmagadores que fizeram sua manada vencer, e sim o amor pela comunidade. Ela então atinge Scar pela última vez jogando-o no desfiladeiro. A queda deixa Scar desacordado. Isso o faz sonhar com um reino estranho e místico, onde o príncipe anda sem rumo até ver Mufasa na Pedra do Rei. Scar chama seu irmão pelo nome. Mufasa retruca exigindo ser tratado como rei. Scar devolve afirmando que ele deveria estar no trono. Indignado, Mufasa o ataca e diz que ele se curvará diante dele e do seu filho. Scar ignora tal ordem e pergunta onde estava. Seu irmão responde, abre aspas, em algum lugar sombrio e cheio de tristeza, um reino de aflição, adequado para um rei falso como você, fecha aspas. Scar então implora para não ser deixado para trás e ressalta que ele está destinado a governar. Mufasa, contudo, lembra que o destino de comandar as terras do reino pertencia a Simba. Enquanto isso, dois abutres chamados Kabir e Crash rodeiam o corpo de Scar. Eles querem saber se o leão está vivo ou morto. Depois de um tempo, descobrem que Scar ainda respirava e zombam do fato dele ter sido derrotado pelos Gnus e perdido o trono para um filhote. A partir disso, uma ideia surge na mente de Kabir. Ele diz a Crash que caso Scar se tornasse rei, as terras do reino seriam desoladas e haveria muitas carcaças de banquete para os abutres. Kabir também insinua que Scar ganhou sua cicatriz após ter desafiado Mufasa pelo trono. Em seguida, duas possibilidades são levantadas. Na primeira, eles comem o corpo de Scar. Na segunda, eles o salvam, levam crédito por isso e o ajudam a se tornar rei no futuro. No caso dessa segunda opção, Kabir também aponta a necessidade de oferecer algo a mais para convencer Scar a usurpar o trono. Então, de maneira uníssona, Cress e ele sugerem recrutar os comedores de ossos. Nesse momento, Rafiki surge de repente e usa seu cajado para espantá-los. Em seguida, o mandril se ajoelha ao lado de Scar e afirma que as ações do príncipe mais uma vez trouxeram nuvens negras sobre ele. Scar é levado para a árvore de Rafiki, onde mais tarde acorda consternado e ruge, pensando estar perto de Mufasa. Como resposta, Rafiki quebra um baobá na cabeça dele. Scar afirma que isso dava a ele o direito de atacar Rafiki ferozmente. O mandril então diz que quebrará outro baobá na cabeça do príncipe caso isso ocorra. Em seguida, Scar lembra que um baobá foi usado para ungir Simba e faz um desafio. Abre aspas, me olhe nos olhos, velho Rafiki, e diga que não sou o sucessor por direito. Diga
que não sou o leão mais sábio de toda a terra, fecha aspas. O Mandrill reconhece Scar como alguém brilhante e astuto, mas também aponta que seu ciúme e ódio escureceram sua alma e que escolhas sombrias ofuscaram seu potencial. Revoltado, Scar pergunta se Rafiki está insinuando que ele é o vilão. Além disso, aponta que treinou a vida toda para substituir Mufasa, contudo foi deixado de lado após o nascimento de Simba. Ele então completa questionando se seu legado deveria ser sacrificado em troca da tradição. Em vez de responder às perguntas, Rafiki pede para o príncipe se sentar e beber uma poção curativa. Scar volta a dizer que não é justo ele perder o trono para Simba. Rafiki concorda dizendo que um filhote deveria aproveitar sua juventude ao invés de se preocupar em governar um reino. Em seguida, Scar implora para Rafiki ajudá-lo a conquistar a Pedra do Rei. Contudo, o Mandrill avisa que o ciúme e o ego fizeram dele um leão terrível, com atitudes terríveis. Ao ouvir isso, Scar afirma que Rafiki se aliou a Mufasa, o filho favorito das terras do reino, e vai embora da árvore. Enquanto caminha sozinho no meio da chuva, Kabir e Cress sobrevoam o céu com o objetivo de apresentar ao príncipe os comedores de ossos. A história se inicia com uma manada de zebras pastando tranquilamente nas terras do reino, até que um dos membros, chamado Elder, pressente algo. Um amigo pergunta se esse algo significava perigo. Elder diz que provavelmente não, mas admite ter sentido uma mudança no ar. Seu amigo então questiona se o pressentimento possui ligação com Simba, o novo herdeiro do trono. Elder responde mais uma vez de maneira negativa e aponta que seu receio não está no novo príncipe, e sim no antigo. Para ele, Scar era uma realidade desagradável como o primeiro na linha de sucessão, e completa afirmando que Mufasa protege o reino das suas ações imprudentes. Subitamente, o amigo de Elder sente o cheiro de perigo e pede para sua manada partir em disparada. Quando isso acontece, 3 leoas chamadas Adeia, Sophie e Tish surgem no meio das zebras e dão início a uma caçada. Juntas, elas conseguem abater uma presa e fazem uma espécie de agradecimento por conta disso. Abre aspas, agradecemos a zebra pelo seu sacrifício. Devolveremos o presente quando nossos corpos voltarem à terra, fecha aspas. E não fica claro quem foi abatido, pode ter sido o Elder, o amigo dele ou outra zebra qualquer. Enquanto se alimentam da zebra morta, Tish pergunta se Mufasa e Sarabi iriam se juntar a elas na refeição. Adeia responde negativamente e explica que o rei e a rainha estão com o grupo principal de caça. Sophie comenta que 2 caçadas são um desperdício e que tal ação não faz parte do caráter de Adeia. A líder do grupo concorda com tristeza. Nesse momento, Scar surge de repente e zomba das leoas por terem realizado uma homenagem para a zebra morta. Adeia lembra que isso era um ritual para mostrar respeito pelas presas, sem falar que o processo também demonstrava respeito à tradição e ao trono. Scar então se aproxima de Tish e faz uma provocação. Abre aspas, minha querida, a tradição e o trono fariam você comer por último com os filhotes, fecha aspas. Tish admite que foi bom ser a primeira a comer pelo menos dessa vez. Scar aproveita para afirmar que sob seu comando, todas as leoas comeriam como rainhas. Adeia o repreende e logo em seguida constata, abre aspas, eu nunca deveria ter ouvido você e caçado. Nós deveríamos estar com um grupo de caça real, fecha aspas. Scar afirma também ser da realeza e em resposta, escuta que ele era só um carniceiro. Enfurecido, Scar inicia um ataque sobre Adeia, mas Sophie e Tish logo intervêm e dizem para ele ficar longe da sua líder. Em seguida, as 3 leoas vão embora e deixam Scar sozinho com a carcaça da zebra. Durante a caminhada, Tish volta a admitir que foi muito bom ter sido a primeira a comer após a caçada. Sophie, por outro lado, agradece as estrelas pelo nascimento de Simba e aponta que sua amiga não iria gostar de ver as terras do reino sob o comando de Scar. Não muito tempo depois, Kabir e Cress se aproximam de Scar e descrevem as leoas como fêmeas ingratas. O irmão do rei retruca dizendo que elas enchem sua barriga e finaliza com uma pergunta: qual era a serventia dos abutres? Kabir não responde ao questionamento. Ao invés disso, se apresenta formalmente e diz que ele e seu associado Cress pretendem torná-lo rei. Scar zomba da oferta pois não vê possibilidade em alcançar o trono com a ajuda de mentes tão pequenas. Contudo, mesmo assim, se permite ouvir mais a respeito. Kabir então conta sobre os comedores de ossos e como eles poderiam ser a arma secreta de Scar. O abutre também diz que pode apresentá-lo às tais criaturas. Scar fica confuso no início, mas logo entende que os comedores de ossos são na verdade as hienas e descarta a ideia. Em contrapartida, Kabir e Cress afirmam conhecer um comedor de ossos e revelam que eles estão insatisfeitos com sua atual líder. Portanto, Scar seria a opção perfeita para comandá-los. Intrigado, mas também cheio de desconfiança, o irmão do rei pergunta
pergunta aos abutres como eles se beneficiariam dessa aliança. De maneira mentirosa, Kabir afirma, abre aspas, nós apenas queremos ver o legítimo herdeiro das terras do reino no trono, fecha aspas. Scar logo se irrita e ordena para que os abutres parem de bajulá-lo. Isso faz Kabir enfim admitir a verdade. Eles queriam torná-lo rei com o objetivo de ganhar algumas carcaças extras e quem sabe até um espaço na corte real. A resposta deixa Scar satisfeito. Ele então pede para os abutres mostrarem o caminho até as hienas. Com Kabir e Cress liderando a trilha, o grupo viaja para o cemitério de elefantes. Isso desperta muitas memórias em Scar. Ele lembra das vezes que fugiu para lá nos tempos de filhote, quando desejava ficar sozinho. Também faz uma confissão triste. Apesar de desagradável, o cemitério de elefantes fazia ele se sentir mais em casa do que na Pedra do Rei. Enquanto Scar divagava, Kabir surge de repente para anunciar a chegada de uma grande quantidade de hienas e pede para todos se esconderem. Scar questiona o motivo de tanto alarde, afinal, os abutres conheciam os comedores de ossos, certo? Kabir, contudo, reitera que conhece um comedor de ossos. Já os outros representavam uma ameaça. Scar inicialmente se recusa a ficar escondido, mas finalmente cede diante da insistência dos abutres. O capítulo então termina nos mostrando a rainha das hienas, e mais ao fundo também notamos a presença do trio Shenzi, Banzai e Ed. O capítulo começa mostrando as hienas se reunindo no cemitério de elefantes para uma ocasião especial. De longe, Scar observa a toda a movimentação junto com os abutres Kabir e Cress. Em seguida, vemos a rainha das hienas, chamada Zuhu, pelo menos eu acho que é assim que se pronuncia, no topo de uma trilha íngreme que leva a uma espécie de caldeirão de pedra. Ela tá lá para realizar um ritual de sacrifício no mínimo macabro. Em tempos difíceis, onde há escassez de alimento, uma hiena é escolhida para saciar a fome do resto do clã. E não é pra ela procurar comida não, ela é a comida. Zuhu joga alguns ossos em cima do caldeirão e afirma que eles escolheram Shenzi para ser o sacrifício. Isso, claro, surpreende Shenzi, que logo percebe a aproximação de diversas hienas famintas. Ela ordena para que fiquem longe dela e ameaça derrubar todos que tentarem atacá-la. E bem, é exatamente isso que acontece. Zuhu então lembra que nas cerimônias anteriores Shenzi não se incomodou de comer um companheiro da mesma espécie e completa dizendo que agora era a vez dela contribuir. Shenzi afirma que isso não é justo e em resposta escuta Zuhu falar, abre aspas, é a lei e a lei é a minha vontade como rainha, fecha aspas. Shenzi não se intimida e expõe ao resto do clã que Zuhu inventou a lei e que a leitura dos ossos servia apenas como desculpa para se livrar de qualquer hiena mais forte que ela, como a própria Shenzi. Enquanto a discussão tá rolando, Kabir e Cress revelam pro Scar que Shenzi é a tal amiga que eles tinham entre os comedores de ossos. Aí, de maneira totalmente inesperada, Scar abandona o esconderijo e ruge bem alto para revelar sua presença. Ele começa a caminhar entre as hienas com Kabir e Cress nas suas costas. Apavorados, os abutres tentam convencê-lo a fugir, mas sem sucesso. Kabir então destaca que o trato consistia em apresentar Scar aos comedores de ossos. Como isso havia acabado de acontecer, eles não tinham mais utilidade. Scar reconhece que o trato foi cumprido, mas avisa que os abutres perderão sua chegada ao poder caso fujam dali. A ameaça não surte efeito e Kabir e Cress voam para bem longe do cemitério de elefantes. Ao lado de Shenzi, Scar confronta Zuhu, que pergunta se a perda do trono para um filhote havia deixado o príncipe louco. Scar diz que o trono não estava perdido, apenas temporariamente ocupado. Ele também pede desculpas pela intromissão e sugere uma aliança. Zuhu debocha da possibilidade das hienas trabalharem ao lado de um leão e todo o clã cai na gargalhada. Cheia de sarcasmo, a rainha pergunta por que deveria trabalhar com o segundo melhor da Pedra do Rei. Em resposta, Scar garante que pode tirar as hienas das sombras, além de conseguir comida para o clã, desde que Shenzi vá com ele até as terras do reino. A oferta não convence Zuhu. Ela responde, abre aspas, impossível, você não é um caçador e os olheiros de Mufasa verão Shenzi chegando a 1 quilômetro de distância, fecha aspas. Scar assegura que cuidará disso e reafirma sua proposta. Em troca da comida, ele teria todas as hienas como aliadas. Zuhu admite que o príncipe sabe jogar, mas aponta para uma previsão sombria. De acordo com os ossos, uma grande guerra estava chegando entre leões e hienas, não uma aliança. Shenzi lembra que os ossos também disseram à rainha para comer seus companheiros de clã. Diante desse contexto, ela decide ir com Scar. O irmão do rei aproveita a ocasião e pede mais algumas hienas para ajudá-lo. Zuhu reflete por um tempo e no final escolhe Banzai e Ed por considerá-los membros discretos
descartáveis. Uma vez sozinho com o trio, Scar afirma ver um futuro onde a fome será apenas uma vaga memória e lembra como funcionará o plano. Ele consegue a comida para o clã e ganha um exército de comedores de ossos. Embora grata por ter sido salva, Shenzi diz que eles serão avistados assim que colocarem os pés nas terras do reino. Banzai concorda e aponta que o príncipe não era um caçador. De maneira presunçosa, Scar responde, abre aspas, eu sou mais que um caçador, sou um leão com um plano, fecha aspas. Ele então aproveita a oportunidade para fazer um discurso pra lá de persuasivo ao trio. Abre aspas, companheiros, é hora de tomar uma posição contra a tirania de Mufasa. Por muito tempo, eles nos viram como meras inconveniências a serem deixadas de lado, mas conhecemos nossa força e é hora de provar isso a eles. Juntos podemos tomar o poder que é nosso por direito. Trabalhem comigo e nunca terão que comer um primo no jantar, fecha aspas. O discurso foi suficiente para convencer as hienas, que questionam qual animal estava no menu, zebra, gnu ou antílope. Scar afirma que eles vão caçar os 3 tipos e Banzai pergunta como isso seria possível. O príncipe se limita a responder, abre aspas, eu tenho amigos em lugares altos, fecha aspas. Ao mesmo tempo que ele diz isso, vemos os Zazu voando pelas terras do reino. O capítulo começa dentro de um sonho, que também pode ser interpretado como uma visão do futuro. Nele, os Suricatos do Norte vão até a Pedra do Rei solicitar uma audiência com Scar, o novo governante das terras do reino. Eles reclamam dos constantes ataques que vinham sofrendo das hienas. Zazu acrescenta que a caça excessiva fez com que todos os animais migrassem, tornando os Suricatos um alvo fácil para os predadores. Scar questiona o que ele poderia fazer sobre isso, e Zazu devolve com outra pergunta. O que Mufasa teria feito? Scar se irrita com o Kalaw e lembra que seu irmão não está mais lá, e sim ele. Rafiki intervém com raiva e aponta que os moradores do reino estão sofrendo. Scar retruca afirmando, abre aspas, eu não consigo resolver todos os problemas das criaturas patéticas, fecha aspas. Um dos Suricatos argumenta que Scar criou o problema quando permitiu a entrada das hienas, e ainda diz que Mufasa sempre protegeu sua espécie. Enfurecido, Scar ergue as garras para atacar o Suricato, mas é impedido por Rafiki, que sopra uma espécie de poeira nos seus olhos. A visão de repente muda e passa a nos mostrar as terras do reino totalmente desoladas. Scar pergunta o que Rafiki havia feito. Em resposta, o Mandril diz que tudo isso é apenas um sonho e avisa que este seria seu futuro caso não deixasse o caminho das sombras. Então voltamos ao mundo real, com Shenzi acordando Scar para descobrir qual era o plano dele. O príncipe se limita a dizer que usará Zazu com a ajuda de Banzai e Ed para executar o trabalho. Enquanto isso, no céu, Zazu é informado sobre uma estranha agitação vinda dos Okapi. Embora outro pássaro tenha se oferecido para ajudar, Zazu decide ir sozinho verificar a situação. Ao ver de perto o comportamento incomum dos Okapi, Zazu cogita a possibilidade da rainha Sarabi estar caçando por ali com as outras leoas. Contudo, ele constata que não há nenhum predador por perto. Aí, repentinamente, Banzai e Ed surgem do nada e o atacam. Durante a perseguição, Ed tenta devorar Zazu, mas é impedido por Banzai, que lembra da orientação de Scar para manter o Kalaw vivo. No final das contas, Zazu consegue escapar e Banzai diz para Ed, abre aspas, não se preocupe, meu velho amigo, quando Scar for rei, estaremos no paraíso, fecha aspas. Durante o caminho de volta, Zazu é avisado sobre um novo problema. Agora, os Gnus estavam agindo de forma estranha. Desesperado, ele pede para soarem todos os alarmes e parte imediatamente até o encontro de Mufasa. Frente a frente com o rei, Zazu alerta sobre a presença das hienas nas terras do reino. Enquanto isso, no desfiladeiro, Zuhu fica impressionada por Scar ter conseguido distrair Mufasa enquanto reunia os Gnus que serviriam de alimento para seu clã. A rainha então admite, você não é tão ruim, Scar. Em resposta, o príncipe diz, oh não, querida, eu sou o pior. Aí ele simplesmente joga a Zuhu no desfiladeiro. Em seguida, Scar pergunta se as hienas o reconheceriam como líder. Shenzi aponta que alguns membros poderiam se rebelar, mas isso não seria problema com Zuhu fora do páreo. Não muito tempo depois, Ed e Banzai aparecem ao lado de Scar, que fica surpreso pelo fato dos dois não terem sido mortos por Mufasa. Lá embaixo vemos uma Zuhu muito machucada, mas ainda viva. Ela declara guerra contra Scar e afirma que metade das hienas continuam com ela. Entretanto, Scar não se abala e revela que os abutres estavam com ele. Aí uma horda de carniceiros voadores aparece no céu e parte rumo ao desfiladeiro para
para atacar Zuru e seus aliados. No meio da luta, Kabir vai até o encontro de Scar e recebe dele os parabéns pela competência. O príncipe também avisa que o Abutre poderá comer sem restrições nas terras do reino assim que elas forem conquistadas. Então chegamos na última página, onde Shenzi pergunta o que eles farão a seguir. Scar responde, abre aspas, agora, meus amigos, todas as peças estão no lugar. Os dias do príncipe filhote estão contados, fecha aspas. Como último ato, Scar reafirma que a Pedra do Rei será dele e assim temos o final do capítulo e, por consequência, da HQ. E vocês aí não esqueçam do like no vídeo e da inscrição no canal, beleza? Até mais!